Porque quando Deus criou Adão, estava pensando nele, em Cristo. Quando Deus criou Eva, estava pensando nela, na Nova Jerusalém, a igreja gloriosa. Irmãos, este é o ponto crucial do reino. Mas aonde vai acontecer isso? Essa separação, segundo os Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Diz que todos nós aqui, vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Para quê, irmãos? Nossos pecados já foram julgados. Lá na cruz do Calvário, Deus já julgou nossos pecados. Então, no tribunal de Cristo, não é para julgar os nossos pecados, é para julgar as nossas obras. Nós precisamos prestar atenção em três coisas. A obra de Deus. A obra de Deus está lá em João 6, é de eternidade a eternidade. A obra de Deus abrange todo o universo. A obra de Deus é a criação. A obra de Deus é a redenção. A obra de Deus é o novo céu e a nova terra. A obra de Deus abrange tudo. Mas também nós temos a obra de cada um. Aonde a Bíblia vai falar da obra de cada um? Em 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios 3. Cada um, veja, porém, como edifica. Cada um. Cada um. E também temos a obra do ministério. Alguns foram chamados para o encargo ministerial. Então nós temos a obra de Deus, a obra de cada um e temos a obra do ministério. Tudo vai ser julgado, irmãos. E se você, se não formos aprovados, nós vamos um dia habitar essas nações, porém nunca seremos a Nova Jerusalém. A Bíblia fala isso, fala de maneira muito clara. A Bíblia fala sobre o dano da segunda morte. O dano da segunda morte. Porque a primeira morte aqui, irmãos, é a morte física. Mas nós temos o dano da segunda morte. Ah, irmãos, isso é sério. Nosso Senhor falou de reprovação. Nosso Senhor falou da reprovação das virgens nécias. Virgens nécias não são os ímpios. Virgens nécias ali é uma figura da igreja que fracassou nas suas obras. Você vê que logo a seguir, em Mateus capítulo 25, quando ele termina de falar das virgens nécias e das virgens prudentes, o que ele vai falar? Da parábola dos talentos, responsabilidade. Vida cristã é responsabilidade, reino tem a ver com responsabilidade. Salvação do espírito é privilégio, é graça. Salvação da alma, responsabilidade. Nós somos chamados para viver na graça com responsabilidade. Salvação é graça com responsabilidade. É a graça de Deus e a responsabilidade nossa. Nós temos responsabilidade. E por quê? Por causa do reino. Porque o reino dos céus é conquistado com esforço. A salvação é graça. Mas o reino é trabalho, luta. Paulo fala assim em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 a 27. Ele diz assim: irmãos, eu esmurro o meu corpo, eu reduzo ao pó, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser reprovado. Olha aí, Paulo temia ser reprovado. No capítulo 20 de Atos, ele diz assim: nada, considero a minha vida por preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra o ministério e a carreira que eu recebi do Senhor. Aí lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, ele diz assim: eu combati o bom combate, terminei a carreira. Então um dia nós vamos terminar a carreira. E como você vai terminar a carreira? Esta é a pergunta. Então nós temos que lembrar do assunto do reino. O reino é fundamental, a compreensão do reino é fundamental. Este tem sido um dos problemas que se acumulou, se avolumou ao longo dos anos. A igreja se preocupou com tanta coisa, esqueceu do reino. Essa é a ponta, ou é a parte do evangelho que faltou, que as igrejas não pregaram mais. As igrejas não se dedicaram ao assunto do reino. Como é possível, irmão, se você tiver um meio, uma biblioteca, se você tiver uma ferramenta de pesquisa, no seu celular,
no seu computador, vai lá e coloca a palavra reino e coloca a palavra salvação só nos evangelhos. Você vai ficar assustado. Não está contente? Então coloca de Mateus a Apocalipse. Você vai ficar assombrado. Os apóstolos falaram mais do reino do que de salvação. Não que a salvação não fosse importante. Ela é importante. Sem ela nunca alcançaríamos o reino. Mas a salvação é crer. A salvação é porque Jesus morreu por nós. O reino agora é porque nós estamos dispostos a dar nossa vida e morrer por Ele.